Bem, bem-vindo a todos. Desculpem o pequeno atraso, mas uma conferência assim, em dois formatos, tudo fica um pouco mais complicado, né, Raquel? Então, tem que acertar as coisas de quem está longe e de quem está perto também, né? Então, infelizmente, tivemos esse pequeno atraso, mas vamos lá para a apresentação, então. Então, essa sessão será gravada, os microfones dos participantes devem ficar desligados. Caso queiram participar com perguntas ou observações, podem fazê-lo pelo chat e o levantar a mão, mas as questões serão respondidas logo ao final. Os slides e as gravações serão disponibilizadas no website da Confoa e compartilhadas pelo Confoa, se quiserem compartilhar, né, pelo Cerquinha, né, Confoa 2021. Então, essa sessão 22. de puxas, oi? É 22, Confoa 2022. É uma gralha. Isso, tá bom. Então, essa apresentação de fecha-cuxas 3, né? E então, vamos iniciar. Então, temos hoje 5 participações, né, que eu já vou começar a chamar para não atrasar mais, certo? Então, a primeira apresentação, só lembrando que tem 7 minutos para apresentação e eu avisarei quando faltar 2 minutos, tá? Então, a primeira será contributos do projeto On Merit para a adoção e implementação da ciência aberta. Autores, Antônia Correia, Pedro Príncipe e Eloy Rodrigues. Quem vai apresentar é Antônia Correia, né? Então, com a palavra. Obrigada, Catarina. Preciso só que despartilhe para poder compartilhar a minha apresentação. Obrigada. Portanto, já está em modo de apresentação, correto? Sim. Sim. Ok, obrigada pela vossa atenção. Vou falar-vos um pouco dos contributos do projeto On Merit para a adoção e implementação da ciência aberta. Para fazer uma pequena contextualização, portanto, como todos nós sabemos, a ciência aberta e a investigação responsável são um grande chapéu e estão muito fundadas nos valores da equidade, da inclusão, da participação, da transparência e da diversidade. Como sabemos também, a adoção destas práticas dependem muito das infraestruturas, dos recursos, da formação, do suporte e também das políticas. Nesse sentido, o projeto On Merit pretende verificar se existem efeitos mateus na ciência e em que é que isto constitui, em que é que isto é feito. Portanto, o Robert Merton, na revista Science, em 68, fez uma publicação em que identificava os efeitos mateus, em que ele, portanto, foi estudar cientistas que tinham recebido o Prémio Nobel e verificou que os cientistas bem-sucedidos tinham tendência a receber mais reconhecimento e mais recompensas do que aqueles que ainda não tinham tido nenhum tipo de prémio e, portanto, numa lógica em que os ricos ficam mais ricos. E isso pode ser devido também a diversos fatores, como a localização geográfica, a instituição a que pertencem, a posição institucional, o género, se são os primeiros a adotar a ciência aberta ou não. E nesse sentido, coloca-se a questão se a ciência aberta e a investigação responsável estão a reforçar estas hierarquias e estes privilégios ou a criar privilégios novos. Nesse sentido, o projeto On Merit tentou estudar
verificar se existem estes efeitos na área da academia, da indústria e da política. O projeto decorreu de outubro de 2019 a março de 2022 e pretendia, portanto, tinha como objetivos garantir que a ciência aberta e a investigação responsável contribuem para um sistema científico mais equitativo e que as recompensas são dadas com base no mérito e não no privilégio. A nível da academia, estudámos as barreiras no acesso à literatura científica ou no acesso à publicação em revistas em acesso aberto, o reconhecimento das práticas de ciência aberta para a progressão na carreira, o impacto da formação em ciência aberta e em investigação responsável na adoção destas práticas. A nível da indústria, estudou-se se existia a utilização de literatura e acesso aberto na indústria e nas patentes e quais é que eram as motivações e as barreiras para esta utilização. E a mesma coisa na política, portanto também tentámos perceber se existia a utilização de literatura em acesso aberto na política e quais é que eram as motivações e as barreiras para esta utilização ou não. Para no final procedermos à elaboração de recomendações para um maior impacto da ciência aberta e da investigação responsável nas práticas de investigação. O processo de formulação destas recomendações foi, primeiro, verificarmos quais é que eram as principais conclusões dos deliverables, portanto, os entregáveis do projeto, e estes são os mais relevantes, os que tinham mais conclusões que contribuíram para as recomendações. Podem ser consultados neste endereço onmerit.eu/results e estão também no Zenodo. A nível da elaboração, portanto, fizemos um processo de cocriação em que primeiro fizemos esta revisão interna dos deliverables e depois fizemos 3 rondas de debate e de focus grupos com alguns convidados, portanto, pessoas da área da academia, da indústria e da política, da policy making, para nos darem algum feedback sobre o que as nossas conclusões e o que é que eles consideravam importante, e elaborámos recomendações para as entidades financiadoras, para as instituições e também para os próprios investigadores. A nível de principais ameaças que encontramos, a primeira delas foi a necessidade de recursos para a investigação aberta. Portanto, para colocar em prática a investigação aberta e responsável, é necessário haver recursos consideráveis, incluindo as infraestruturas e serviços e também a formação. Portanto, a formação foi algo que era repetidamente mencionado, e que as desigualdades estruturais que existem dentro das instituições, regiões e nações criam vantagens estruturais em que alguns atores, à partida, já têm uma maior facilidade de adotar a ciência aberta e estas práticas do que outros que não têm a mesma estrutura de background, digamos assim. Depois, as taxas de processamento de artigos e a estratificação de publicação em acesso aberto, em que verificamos que este modelo de taxa de processamento de artigos e da cobrança de APCs para publicar em acesso aberto discrimina aqueles que têm recursos limitados, especialmente de regiões e de instituições que têm menos recursos, que têm menos verba para pagar APCs, têm maior dificuldade em publicar em algumas revistas que cobram estas taxas. Depois, a terceira ameaça foi a nível da inclusão social na investigação e na elaboração de políticas. Portanto, verificámos que estes processos de investigação abertos e responsáveis têm lugar no âmbito de sistemas sociais mais amplos, onde já existem desigualdades e, portanto, estas desigualdades continuam a estruturar o acesso e a privilegiar alguns autores, enquanto que outros são desfavorecidos, e que apesar dos objetivos louváveis de equidade, de inclusão, esta ainda continua a não existir a 100% e alguns atores continuam a ser excluídos do processo. Por fim, a última ameaça que verificámos foi a reforma, portanto, a necessidade da reforma de um sistema de recompensa e de reconhecimento. Portanto, ainda não existe recompensa e reconhecimento por estes processos de investigação responsável e pela ciência aberta, e muitas vezes os processos que existem atualmente acabam por atrapalhar uma maior realização da ciência aberta e responsável. E, portanto, os investigadores, especialmente aqueles em início de carreira, ficam em desvantagem e não veem ainda
vantagens em adotar práticas de ciência aberta. Neste sentido, elaboramos estas recomendações que vêm aqui, portanto, elas estão disponíveis no website e também neste link do Zenodo, podem descarregá-las. Como dizia, portanto, são 30 recomendações, algumas são mais viradas para os financiadores, outras para os investigadores, e, portanto, cada uma delas tem este símbolo ao lado e diz mais ou menos a quem é que é dirigida. Olha, o tempo acabou, sim, viu? sim. Já acabou mesmo? Ok. Pronto, iria só destacar muito rapidamente. Portanto, existe o encorajamento da utilização de ferramentas sustentáveis e partilhadas, colaboração e parceria com instituições com menos recursos, existir práticas de investigação aberta e existe a necessidade de haver custos associados que sejam apoiados. Formação básica, a formação é muito importante. Também uma maior transparência em relação aos custos de publicação por parte dos editores, o apoio de modelos de publicação alternativos em que exista financiamento em consórcio para infraestruturas de publicação abertas, infraestruturas editoriais sustentáveis, software aberto, portanto, práticas de investigação abertas e um maior envolvimento dos atores políticos e sociais. E também, para finalizar, a mudança na cultura da avaliação, afastando-nos dos indicadores quantitativos e valorizando a qualidade, abertura, colaboração e responsabilidade da investigação. Estes eram os destaques, mas como dizia, são 30 recomendações, podem consultá-las naquele link. Obrigada. Ok, obrigada, muito obrigada. Então, enquanto a Antônia para de compartilhar, então nós vamos passar para a seguinte apresentação: desafios no desenvolvimento de uma ferramenta de monitorização e conformidade com políticas de ciência aberta no âmbito de financiamento das FCTs. Os autores: João Mendes Moreira, Filipe Alessandra Guerreiro Pardelha, Kátia Laranjeira, Filipa Pereira, Joana Novaes, Paulo Lopes, Antônio Lorvão Antunes e Elza Cardoso. Quem vai apresentar vamos ver, não estou vendo aqui a pessoa, João Mendes Moreira. Ok, pode começar. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Este trabalho foi preparado pela Filipa Pardelha e foi feito por este conjunto de pessoas, uma vez que é um projeto transversal a toda a área do conhecimento científico que eu tenho o prazer de dirigir. Para além disso, contou também com o apoio de consultores do ISCTE, que é uma universidade em Lisboa, e estas duas pessoas são especializadas na área de Business Intelligence. Portanto, eu irei ao longo desta breve apresentação focar-me em porque é que fizemos isto, como é que fizemos e quais são os produtos que nós vamos lançar a partir deste trabalho. Começando pelo porquê, já ontem apresentei este slide, porque nós queremos maximizar o investimento que fazemos em ciência e por isso queremos abraçar políticas de ciência aberta. E estas políticas remontam já a 2008, o investimento no fundo em ciência aberta, também como referi ontem, com o lançamento da rede RECAP, depois com a adesão à política déficit em 2014, o Plano S, e agora este ano contamos atualizar a política de acesso aberto a publicações e lançar a nossa política de dados. No fundo, o rumo é no sentido de abraçar em pleno a ciência aberta. Quando nós lançamos um serviço, temos uma abordagem, ou tentamos ter uma abordagem 360, ou seja, atuar na área das políticas de regulamentos, fazer o enforcement dessas políticas e regulamentos aos instrumentos de financiamento que temos, disponibilizar serviços e infraestruturas para a prática da ciência aberta e para o cumprimento da política e fazer gestão de mudança, formação e disseminação. Contudo, em 2014, quando lançamos a nossa política, não pensamos na questão da monitorização e é isso que estamos agora a endereçar. No fundo, nós temos uma política, queremos saber quem é que cumpre e queremos ter forma de
quem não cumpre poder ser notificado, poder ser ajudado a cumprir com as políticas que nós temos em vigor. E foi com isso que nós lançamos então o sistema de monitorização e compliance, que tem, para além do objetivo da monitorização e conformidade das políticas, incluindo o Plano S, nós também queremos monitorizar as tendências de despesas em acesso aberto, sobretudo com taxas de processamento de artigos, e acompanhar a evolução dos acordos transformativos. Nós também gerimos o projeto nacional onde compramos conteúdos científicos às editoras, e a partir deste ano não só pagamos para ler, mas também com o mesmo montante conseguimos publicar um conjunto muito significativo de publicações, ou seja, transformamos o montante que era usado só para ler também para publicar. Como é que nós estamos a fazer isto? Ok. Peço imensa desculpa. Portanto, eu estava a explicar a motivação do desenvolvimento desta ferramenta e agora irei explicar qual foi a abordagem para desenvolver. E a abordagem para desenvolver esta ferramenta foi, felizmente, a utilização de um serviço que vemos desenvolvendo há vários anos, e que é o PT CRIS, e define um conjunto de normas que são muito importantes para cruzar os dados com o objetivo de fazer esta monitorização. De facto, este é o ecossistema de ciência e tecnologia tal como o vemos, e no fundo este programa PT CRIS permite que haja interoperabilidade, e essa interoperabilidade é muito importante para recolher os dados, neste caso das publicações e do financiamento, e cruzar essa informação por forma a que nós possamos saber quais são os projetos que estão a cumprir com as políticas da FCT. Este sistema de monitorização e compliance tem duas componentes, uma componente analítica, onde nós podemos depois ter um serviço de business intelligence com indicadores, e uma componente operacional, no fundo, que é um sistema transacional que permite aos stakeholders verificar e gerir a conformidade. Este slide mostra um exemplo daquilo que poderá ser uma tabela de conformidade. Do lado esquerdo podemos ver aqui as publicações que estão identificadas com o seu DOI, por exemplo, ou com o handle do repositório, e o sistema vai dizer-nos é conforme com o Plano S, é conforme com a política, e depois qual é a não conformidade que tem. Por exemplo, se é um Gold e não tem o CC BY, não está conforme, ou não tem um handle, é porque não depositou no repositório. No fundo, este tipo de análises que nós queremos fazer e de apoio aos vários principal investigators dos projetos beneficiários da FCT. O sistema ainda está em desenvolvimento. Aqui podem ver um mock-up daquilo que poderá vir a ser o sistema transacional, em que o utilizador faz o login e consegue ver o número de publicações que não estão conformes e depois saltar para um ecrã que vai ser parecido com aquele que eu mostrei antes e que no fundo lhe vai dizer quais são as não conformidades com a política. Nesta figura temos aqui, sem entrar em grandes detalhes, os vários sistemas fontes que estamos a usar, que são depois, através de um processo de ETL, carregados nos datamarts que vão disponibilizar depois a informação ao BI e também ao sistema transacional. Para concluir, portanto, foram vários os desafios que nós tivemos e estamos a ter, porque o projeto ainda está em desenvolvimento, entre eles a uniformização da informação. Já falamos aqui extensivamente das questões da semântica, identificadores, modelos de dados. Felizmente, com o trabalho que desenvolvemos no PT CRIS, não gastamos muito tempo, porque é um trabalho que estamos a fazer a montante. A complexidade do âmbito foi mitigada com estudos prévios, assim como a existência de múltiplas fontes,
E depois também, a dada altura, não era tão claro a separação entre o sistema analítico e transacional, e depois, depois de várias conversas e discussões, acabou de o ser. Em termos do projeto, estou mesmo a acabar, portanto, o MVP está previsto para o próximo ano e eu espero ter mais informações na próxima Confor. Em termos de trabalho futuro, queremos adicionar mais funcionalidades ao sistema. Neste momento ele está previsto só para publicações, mas queremos estender a gestão e partilha de dados da FCT, e esta são a equipa que tem estado a trabalhar neste projeto. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada, muito obrigada, João, e vamos passar em seguida, então, para a próxima apresentação, que é um panorama sobre a atuação, sobre a atual situação dos repositórios digitais brasileiros vinculados ao Instituto Brasileiro de Informação em Tecnologia, IBIT. Os autores são Luan Soares Silva, Camila Azevedo Guibon, Angélica Conceição Dias Miranda, Maria Helena Machado de Moraes, Bianca Amaro, Washington Luiz Ribeiro de Carvalho II e Juliana Araújo Gomes de Souza. Tá? Quem irá apresentar é o Luan Soares Silva. Então, Luan, com a palavra. Olá, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Então, nosso trabalho ele é um panorama sobre o repositório digitais brasileiros vinculados ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, né? E na introdução deve-se destacar que no século XX foi marcado por diversas alterações e inovações na comunicação científica, e Gama e Carvalho destacam o surgimento dos repositórios digitais, que são entendidos como ambientes informacionais que se destacam na sociedade contemporânea por permitir o armazenamento, a disseminação e a preservação da produção intelectual, científica e ou artística pela ótica da ciência aberta, da democratização e do acesso à informação. Bom, o trabalho ele apresenta um panorama sobre a situação dos repositórios digitais vinculados ao IBICT, visando identificar os repositórios, os links inativos e ativos, em quais regiões são localizados, quais softwares utilizados e se disponibilizam em meio de contato. Bom, o estudo ele é uma pesquisa quantitativa e descritiva, o seu objetivo caracteriza-se como descritivo, e a coleta ocorreu no mês de março de 2022, a partir dos dados fornecidos pelo IBICT, que foram organizados numa planilha eletrônica, colocando os repositórios em primeiro lugar, segundo os links ativos e inativos, terceiro, regiões que são localizados, 4, softwares utilizados e 5, e-mails de contatos disponibilizados. Bom, indo para os resultados, a pesquisa identificou 225 repositórios, sendo que 224 são brasileiros e um localizado na América do Norte, em Toronto, no Canadá, tratando-se de uma parceria entre os países. Dentro disso, constatou-se que 5 títulos tratavam-se de portais periódicos, 10 estavam duplicados e 8 não constavam na planilha encaminhada, sendo inserido posteriormente, sendo o acervo digital da Unesp, a UDEFA, o repositório digital da Mackenzie, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a Biblioteca Digital da Unicamp, a EMIRI, o portal de livros da UNB, o repositório digital institucional da UFR e a base de dados científicos do repositório da FEI. Bom, conforme visto na figura 2, 187 dos repositórios possuem link ativo e 31 inativos. Observa-se que os 31 repositórios apresentam erro em seu endereço, prejudicando o acesso à comunidade. Essa falha pode estar associada a diversos fatores, podendo ser a troca de link, o servidor da instituição instável ou o site em manutenção. Pontua-se que essas informações elas não são apresentadas quando tu entra no link, né? Indo para a figura 3, trata-se da relação da região desses repositórios, né? Sendo que 85 deles são da região sudeste, 39 são na região centro-oeste e 28, com 28, perdão, região nordeste com 28 e região norte com 18. A porcentagem de 0,5 trata-se da parceria com o Canadá, né? E 20 desses não foi possível identificar a região deles. Bom, a figura 4 ela apresenta quais softwares são utilizados por esses repositórios, né? Em sua maioria é o DSpace ou variações deles. Constatou-se dentro disso que se utilizam 12 diferentes tipos de software, né?
sendo que 114 utilizam o DSpace, seguido por TED DSpace 30, TED 2 DSpace com 9, o Pergamon com 5, o sistema Nowround com 2, o Sophia com 2, o Plone com 2, o Geomula com 1, o TED simplificado com 1, o WordPress com 1, o Dataverse com 1, o Drupal com 1, e o link com erros são 31 e não localizado 19. Bom, a figura 5, ela apresenta que 106 dos repositórios disponibilizam e-mail de contato em seus sites. Já 49 deles fazem uso do formulário online. Destaca-se que o formulário online não é o melhor recurso de comunicação entre usuário e repositório, porque quando o usuário faz a solicitação pelo formulário, ele não gera um retorno, né? No caso, ele não gera a mensagem que foi encaminhada, né? O histórico dessa mensagem encaminhada. Então, se o usuário não tiver uma resposta, ele vai ter que encaminhar novamente e, obviamente, vai perder a informação do que ele encaminhou a última vez, porque não tem um e-mail que é encaminhado com o que foi enviado pelo autor. Destaca-se que 32 dos repositórios não foi possível localizar o contato devido ao link apresentar o erro, sendo que um deles apresenta o campo de contato, mas ao acessar a página acusa erro. 29 não contam com campos de formulário online ou e-mail de contato disponível na página, e 2 não foi possível identificar. Bom, indo para as considerações finais, destaca-se que o estudo identificou 218 repositórios vinculados ao Embict. Apresenta-se uma parcela de repositórios com erro em seus links, o que ocasiona uma perda de informação tanto para a base do Embict quanto para usuários. Em relação ao software, a maioria utiliza modelos diversificados, em sua maioria o DSpace ou variações deles. Em relação ao e-mail, conforme destacado, né, o e-mail continua sendo a melhor maneira de contato, porque o formulário online ele não permite com que o usuário tenha esse retorno também. E, além disso, destaca-se que deve-se ter uma maior atenção dos gestores quanto aos detalhes de funcionamento dos links e também do e-mail de contato, para que tanto o Embict quanto os usuários não percam as informações, visto que quando o repositório ele entra em manutenção, não apresenta dentro da página se está ou não em manutenção, se é um erro ou não. Então, destaca-se de uma maior atenção dos gestores quanto a isso. Além disso, o contato de alguns repositórios pode estar no campo em ajuda, em língua inglesa, o que dificulta a busca e acesso dos usuários. Então, destaca-se que seria de maior interesse colocar o e-mail de contato disponibilizado em algum canto da tela, especificamente na parte de baixo, que é o que apresenta na maior parte dos repositórios. Destaca-se também que, antes de realizar a pesquisa final, se fez um teste 3 vezes nos repositórios compartilhados pelo Embict, e que dentro dessas 3 vezes teve uma variações de links funcionando ou não funcionando, mas conforme o estudo representa, não se tem uma informação se estão com o link errado, se estão com o link quebrado ou se estão apenas em manutenção. Bom, essas foram as referências utilizadas por estudo e eu agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho. Muito obrigado. 6 minutos e 59, Lu. Muito obrigada. Então, passaremos para a seguinte. Porta Aberta, portal de investigação para a ciência aberta. Os autores, Raquel Truta, Pedro Príncipe, Ricardo Saraiva, Eloy Rodrigues e Clarice Paz. Quem apresenta? Raquel? Pedro Príncipe. O Pedro Príncipe, tá ok, que não estava vendo ainda. Ok, estão ouvindo, não? Sim, estamos ouvindo bem. Obrigado, Catarina. Muito boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer apresentar este projeto e o desenvolvimento que estamos a fazer no âmbito deste projeto Porta Aberta, que fazemos à Universidade do Minho e o Instituto Politécnico de Bragança. O Porta Aberta é um projeto que está a desenvolver um portal de investigação para a Universidade do Minho e para o Instituto Politécnico de Bragança. Basicamente visa colmatar uma necessidade que nós tínhamos, as duas instituições, em ter um portal de investigação que agregasse toda a informação dos resultados produzidos, estabelecer um sistema CRIS por via deste desenvolvimento do portal de investigação, com o intuito de facilitar o acesso, a consulta, a utilização da informação da Universidade do Minho, agregar
toda a informação e promover também a visibilidade. É isto mesmo que visa este projeto. Temos vários objetivos, dos quais destacamos aqui 2 ou 3. Portanto, desenvolvemos este portal agregador, um para a Universidade do Minho e outro para o Instituto Politécnico de Bragança, e o intuito era minimizar custos, portanto, não adquirir um novo sistema CRIS para as instituições, mas alavancar em cima dos sistemas que já existem, nas intranets das nossas instituições, e depois construir um sistema, um portal para mostrar esses resultados. Fortalecer a centralidade dos repositórios institucionais nos processos de gestão de informação e trabalhar a interoperabilidade dos sistemas que nós temos dentro das nossas instituições para poderem ser fontes de informação deste portal de investigação. Basicamente, então, é capitalizar nos sistemas existentes, construir aqui uma camada de interconexão entre os vários sistemas e mostrá-los num portal de investigação. O nosso desenho no início para o Minho e para o IPB era que nós tínhamos alguns sistemas, alguns na intranet, outros repositórios, já consumíamos alguma informação de fontes externas, mas havia que ligar algumas coisas. Portanto, estes esquemas aqui são os esquemas de diagnóstico, onde nós identificámos ali algumas setas a tracejado, onde era preciso nós trabalharmos na ligação entre sistemas para construirmos o tal portal. A solução que encontramos para o desenvolvimento do portal foi o sistema open source Vivo, para integrar vários pontos Vivo, uma instância para o IPB e uma instância para o Minho, e assim podermos fazer toda essa ligação e essa partilha, e também permitir que haja um sistema de discovery para as duas instituições. Portanto, o Vivo é uma excelente solução, pareceu-nos uma excelente solução, um software de código aberto, do ponto de vista de sustentabilidade era uma solução que nós queríamos, e o Vivo é esse sistema que permite representar a atividade académica e científica, não só os outputs de investigação, mas também outro tipo de atividades dos docentes e dos investigadores, e, acima de tudo, uma coisa importante é que nós poderíamos, que está ali no terceiro tópico, que nós poderíamos também ter uma forma de controlar as próprias fontes de dados que colocamos no sistema e portanto, geri-las de forma adequada. Para terminar só esta parte do Vivo, ou do porquê o Vivo tem algumas características muito interessantes que nos permitiram precisamente selecionar o acesso online, portanto, termos aqui um portal que de uma forma muito simples faz as interligações e disponibiliza essa informação, mas depois também o facto de ter os dados, o LinkedIn Open Data, portanto, com o modelo de dados RDF, que é muito robusto e muito potente para este tipo de trabalho que nós queríamos fazer. E pronto, e depois as outras coisas muito interessantes, como a pesquisa integrada, uma forma fácil de obter dados de diferentes tipos de fontes de informação, desde APIs a simples fecheiros de CSV, portanto, e também podemos ter um controle de acesso, permitir que o utilizador até possa editar alguma informação, se essa for a nossa intenção. Em termos de trabalho e das atividades, só para partilhar um bocadinho o que é que a metodologia que desenvolvemos e em que fase é que estamos. Muito à volta do modelo de dados que o Vivo tem e das fontes de informação e das entidades de informação que nós temos que gerir. Fizemos um primeiro trabalho de especificação dos requisitos do sistema e da gestão de identidades, onde identificámos todas as entidades de informação que nós teríamos que ter no sistema. Depois avaliámos as lacunas da informação e de interoperabilidade interna, onde é que nós vamos ter que investir para melhorar sistemas internos da nossa internet, das nossas internets, e onde é que vamos ter que investir para melhorar a informação, curar a informação. E então instalámos as duas instâncias de Vivo, uma para o Minho e outra para o IPB, e começámos a integrar as fontes de informação, as internas que temos, os repositórios da informação de pessoal, e começámos também com fontes externas que vêm do ecossistema PT-CRIS, já com organizações, com Ciência Vitae, com projetos. E agora estamos nesta fase de integrar as fontes, algumas fontes, desambiguar as entidades de informação, os autores, as organizações, etc. E, de algum modo, já começar a identificar onde é que temos que curar alguma informação. Portanto, este ponto 4, 5 e 6 é na prática que nós estamos a fazer neste momento e pretendemos fechar o projeto
ao longo do próximo ano. Mas em paralelo nós estamos a fazer algumas outras atividades que visam expandir ainda mais o portal como uma lógica de ciência aberta. Portanto, identificámos melhorias nos repositórios e algumas vamos poder implementar. Temos a adoção de boas práticas relativamente a identificadores persistentes, fazer popular nos vários sistemas das instituições identificadores persistentes, e depois temos 2 trabalhos paralelos relativamente à gestão de dados de investigação, é fazer com que os planos de gestão de dados tenham vida e sejam publicados e disponíveis no portal de investigação, e também contribuir para melhor gestão de dados dentro da universidade, para ser mais fácil publicar dados e que eles apareçam no portal de investigação, com a disponibilização em piloto de um sistema de Electronic Lab Notebook nas nossas 2 instituições. Portanto, é isto que nós estamos a desenvolver num projeto que começou em julho do ano passado e que formalmente terminará previsivelmente em junho do próximo ano, ou poderá se estender até ao final de 2023. Obrigado. Obrigada, Pedro. Passamos, então, foi menos de 7 minutos. Muito obrigada. Então, passamos agora para a última apresentação, tá? Ciência Aberta e Governo Aberto, um estudo da produção científica. Autores, Priscila Machado Borges Sena, Patrícia da Silva Neubert, Bianca Amaro e Washington II. Quem apresenta é... Olá, bom dia, sou eu. Tudo Priscila bom? Sena. Bem, bom dia ao Brasil, boa tarde, Maputo, Portugal. Nesta apresentação intitulada Ciência Aberta e Governo Aberto, um estudo da produção científica, eu, Priscila Sena, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, elaborei, em colaboração com a professora Patrícia Neubert, do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, e com a coordenadora geral de pesquisa e manutenção de produtos consolidados, Bianca Amaro, e o coordenador técnico da área de tratamento, análise e disseminação da informação do IBICT, também, o Washington II, este trabalho, que nesta sessão, a gente vai percorrer a contextualização, objetivos, procedimentos metodológicos, trazer os resultados que foram alcançados até então, as considerações finais e deixar a vocês as referências do trabalho. Da contextualização, nós temos a ciência aberta, esse movimento emergente para a promoção da transparência e abertura da atividade científica, representando uma mudança de paradigma na questão da comunicação, e o desenvolvimento da ciência. Nesse sentido, a ciência ela está fundamentada nessa responsabilidade social da atividade, e a ciência aberta vem a se inserir num contexto social de uma série de movimentos dessa abertura e transparência, que inclui práticas governamentais. Então, os governos são tidos aí como os maiores financiadores da ciência, e na América Latina são grandes responsáveis por sua estrutura de institucionalização, desde a formação à contratação de pesquisadores fundamentados nas universidades públicas. Então, nessa interface entre governo aberto e ciência aberta, esses atores são bem importantes, os atores envolvidos são importantes na promoção do exercício da ciência aberta. Nesse sentido, a Open Government Partnership é uma iniciativa internacional que vem desde 2011 nessa propagação e incentivos das práticas governamentais globais relacionadas à transparência governamental, acesso à informação pública e participação social. No Brasil, está no seu 5º plano de ação nacional,
em que um dos compromissos, que é o compromisso 8, da promoção, né, de um modelo de avaliação que fomente a ciência aberta sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, faz emergir um objetivo da nossa apresentação do trabalho, que é reconhecer na literatura científica as abordagens que relacionam ciência aberta e governo aberto. O trabalho, então, foi desenvolvido por meio de uma pesquisa exploratória descritiva com uma análise qualitativa que consistiu em investigar nas bases de dados Web of Science e Scopus trabalhos que trouxessem a relação exposta, e então encontrou-se ali 24 trabalhos, dos quais, a partir da leitura do resumo e alinhamento ao escopo da pesquisa, selecionou-se 11 trabalhos que nos trouxeram resultados que mostraram que as abordagens mais presentes dentro, né, do que a gente fez de análise qualitativa foram políticas associadas à ciência aberta, gestão e infraestruturas para operacionalização dos dados abertos, laboratórios de inovação e os conceitos basilares de suas práticas, inovação aberta, ciência aberta e governo aberto, construção de um compromisso, né, o relato ali, a descrição do compromisso anterior, do plano nacional anterior, e a relação entre os objetivos das iniciativas de dados abertos do governo e os benefícios obtidos. Essa análise permitiu que a gente trouxesse como considerações uma verificação de que as políticas de fomento à ciência aberta e a abertura de dados científicos e governamentais são os temas mais frequentes quando se trata dessa relação de ciência aberta e governo aberto, reforçando a pertinência do compromisso que está sob responsabilidade do IBICT. Em sequência deste trabalho, temos a intenção de aprofundar essas análises, trazendo, por exemplo, a associação entre inovação aberta, ciência cidadã, laboratórios cidadãos, entre outras abordagens. As referências do trabalho, então, estão para vocês aqui, e também o convite, né, para que vocês acompanhem o nosso compromisso, que é construir uma proposta de modelo de avaliação que fomente a ciência aberta, acessando a wiki do compromisso. Portanto, agradeço a atenção de todas as pessoas que acompanharam a apresentação e deixo os nossos contatos para diálogos a respeito da promoção da ciência aberta. Muitíssimo obrigada. Bem, muito obrigada, Priscila. Então, com esta apresentação, nós concluímos a sessão de fecha-cuchas e eu gostaria de ver se o pessoal do público tem algum questionamento para fazer aos apresentadores, que certamente apresentaram soluções muito interessantes, sem falar nessa pesquisa que a Priscila apresentou agora, né, que realmente faz um levantamento necessário do que está acontecendo no Brasil relacionado ao nosso quinto plano, né? Então, eu gostaria de ver se tem algum questionamento do público. Sim, Catarina, teremos uma questão aqui presencial. Okay. Está o microfone a caminho. Boa tarde a todos, todas. Querido Brasil, bom dia. A minha pergunta vai diretamente para o nosso querido Pedro Príncipe, a respeito da porta aberta. Adorei o nome para começar, tá? Porta aberta. Eu não entendi exatamente, se você puder me explicar, Pedro, o Porta Aberta, ele seria uma espécie de CRIs institucional? Essa seria a ideia? Porque você também apresenta como o resultado das investigações científicas. O resultado é apenas um dos elementos, mas você também depois apresenta vários links que vocês vão enlaçar várias outras informações e também
Se entendi bem, ou vocês vão enviar informações para o PT Cris, ou o PT Cris vai alimentar o Porta Aberta. Eu só fiquei um pouco confusa se é de fato um sistema Cris institucional, se é um portal agregador, e se é um portal agregador, não se torna um portal do tipo concorrente com o portal Recap? Ou seja, me explica um pouquinho melhor. Eu achei magnífico, mas eu fiquei um pouco perdida, porque é muito grande o que vocês estão fazendo. Obrigada. Obrigado pela questão e pelo interesse. Para já, as designações, portanto, a visão é mesmo um portal de investigação e nós não podemos verdadeiramente designar de CRIs, porque ele não é um sistema único, é uma interligação de sistemas que vão desaguar num portal de investigação, no portal do Minho e no portal do IPB, que vai usar o sistema vivo. Queremos aproveitar esta operação de modernização, vá lá, que isto é um financiamento que existe, modernização administrativa, para melhorar os nossos sistemas internos e com isso ter um portal de investigação. Portanto, pode-se dizer que mesmo a paisagem dos sistemas CRIs, ela não é uniforme, só para dizer, portanto, se nós olharmos com atenção até ao diretório do Eurocris, nós vamos ver coisas que se designam de CRIs que são simples portais de investigação, coisas que se designam de CRIs que são sistemas de gestão de ciência, que não são verdadeiramente Current Information Research Systems. Portanto, esta paisagem também é muito diversa e, portanto, convém que as pessoas não misturem. E há um relatório da OCLC que fala mesmo isso, entre RIMs e CRIs. Há uma confusão muito grande, e entre RIMs, CRIs e portais de investigação também há muitos overlaps, só para dizer, e o nosso é um resultado dessa paisagem. Portanto, nós temos um portal de investigação que não temos que arranjar então agora nesta segunda fase que estamos a entrar agora, talvez consigamos arranjar um melhor esquema que explique que o portal de investigação vai ser a representação de toda a atividade académica e científica do Minho e do IPB, reunindo fontes internas e fontes externas, consumindo informação e podendo servir de provedor de informação, mas o objetivo é consumir informação e expor informação. Esse é o objetivo primário. Claro que sabemos que tem muito potencial para além disso. Portanto, recursos humanos, informação de projetos interna, depois consumir coisas boas que o PT Cris fez para que todos consumamos a informação de fontes autoritativas, de projetos, de organizações, Ringgold, etc. Consumir lá. Consumir de fontes externas, para já o Dimensions, para andarmos mais rápido, mas em paralelo trabalhar com o OpenAir para ser o Research Graph a dar mais sustentabilidade a este projeto e ter um portal de investigação disponível. Com o racional de que acreditamos que a solução que estamos a implementar é a solução mais indicada para a grande maioria das organizações portuguesas. Quem somos nós para dizer isto? Mas defendendo a ciência aberta, acreditamos que outras soluções que estão a ganhar mercado na realidade nacional não são as indicadas para o desenvolvimento português e, portanto, queremos provar o valor com este projeto do IPB e do Minho, que pode haver outros caminhos mais sustentáveis. Respondido, Bianca? Quem vai primeiro? Tá. Tá certo. Bom, sou Rafael, do IBICT, Vilas Boas. Rafael Vilas Boas, eu queria fazer uma pergunta para Antônia Correia, não sei se a Antônia está aí ainda. Estou sim. Tá certo. Bom, parabéns pelo projeto, achei muito interessante. Mas, assim, eu queria saber em relação, se vocês levarem em consideração, porque, assim, o que acontece? O efeito Mateus, quando você pega índices de citação, ele é gerado, também se gera esse efeito para revistas científicas, né? Índice de citação, no caso, baseado na revista, como fator de impacto e índice H. Ele é responsável por gerar esse tipo de efeito nas revistas. Aí eu queria saber se vocês fizeram na análise alguma correlação entre o efeito Mateus e o APC, o preço do APC, né? Só para ficar mais claro, porque o que me parece é que quando a revista ganha uma certa visibilidade em relação aos índices de citação, tem muitos autores querendo publicar nela.
E isso pode elevar a ganância da revista de forma com que ela queira, né, aumentar a sua infraestrutura e gerar aí, colocar um APC e gerar uma retroalimentação do efeito Mateus, no caso. Então, eu queria só saber se existe, se vocês fizeram análise dessa correlação entre APC e índice de citação. Obrigado. Sim, obrigada pela pergunta. Sim, de facto, esse foi um dos efeitos que nós verificámos também. Para efeito das recomendações que eu apresentei hoje, portanto, as nossas recomendações em relação às APCs vão mais no sentido de, por um lado, promover, de existir uma infraestrutura aberta que permita a quem quer publicar não ter que recorrer a revistas que cobram APC. Depois, a nível das que cobram, termos uma abertura e uma transparência muito maior do que aquela que existe em relação aos custos que existem e à forma como são cobrados. E aí temos, por exemplo, iniciativas como o Open APC, que monitorizam a nível das instituições o que é pago em termos de APCs, porque nem sempre existe essa informação disponível. Mas sim, de facto, o efeito que menciona foi algo que nós também observámos nos estudos que fizemos, sim, isso sem dúvida. Daí nós também recomendarmos sempre que possível a publicação em acesso aberto, a utilização de infraestruturas abertas, também a utilização das línguas nativas e não apenas o inglês. Isto, pronto, depois nós temos várias recomendações nesse sentido, mas sim, em relação às APCs, de facto, pode-se verificar esse efeito que mencionou. Bem, não sei se respondi completamente. Tem duas perguntas, tá, aqui no chat. Tá? A primeira é do Eurico Gungula, que pergunta para todos, tá? O que recomendariam para Angola, que está em fase preliminar para a compreensão das vantagens da ciência aberta? Eurico, da Universidade Oscar Ribas. Então, pode responder. Assim. Posso começar? Pode sim. Bem, como eu trouxe ali um trabalho no sentido desse reforço, digamos que teórico, né, para trazer evidências que mostrem a importância da ciência aberta, e também abordei a questão da gente estar com compromisso em execução para promover uma proposta que fomente a ciência aberta. O primeiro conselho que eu traria é ter o contato com as experiências desenvolvidas nos outros países, né? Mas não somente os países que são tidos como países desenvolvidos, né? Europa, a gente tem muito essa coisa de mirar muito, né, para o continente europeu, que também é muito bom, mas além destes, pesquisar as experiências desenvolvidas em países que estão, por exemplo, na América Latina, né? Então, ter esse diálogo, ver o que foi desenvolvido, né, para conhecer essas experiências e verificar dentro dessas experiências aquelas que estão mais próximas da realidade do país. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E estar se conectando com essas pessoas no sentido de buscar essas parcerias estratégicas para esse trabalho funcionar de forma colaborativa e, de fato, conseguir concretizar ações de promoção da ciência aberta, que é muito do que a gente tem feito no compromisso, no 8º compromisso, sob coordenação do IBICT, esse reforço em saber o que se tem de literatura científica, de documentos produzidos, guias, diretrizes, entre outras coisas, e também é um esforço de conectar com pesquisadores e pessoas também do âmbito prático, para que a gente, de fato, traga algo que faça a diferença como a ciência aberta se propõe, né? Que seja um paradigma de mudança e não simplesmente replicação do modelo científico já posto. Mas alguém gostaria de responder, Eurico? Alguma sugestão de como Angola poderia
iniciar as estratégias para a ciência aberta? Não? Então, passamos para uma outra pergunta do Márcio Adriano, da UFAL, aqui do Brasil. O Porta Aberta vai disponibilizar fontes de informações para os sujeitos com necessidades especiais, por exemplo, áudios, braille, considerando que a ciência aberta visa também democratizar as publicações científicas, bem como a informação e o conhecimento. Não sei se o Pedro está aí. Mais rápido aqui. Sim, aqui ouves? É um desafio importante, faz parte do projeto, numa fase final, até porque é uma exigência do próprio sistema, do próprio instrumento financeiro do projeto, que compramos algumas regras de acessibilidade e usabilidade do sistema. Portanto, vamos montar o portal no melhor esforço para providenciar o acesso a esses resultados, mas nós sabemos que o melhor esforço não é o suficiente para o mundo da informação científica, porque recolher de diversas fontes, estamos sempre portanto, dependentes do que a fonte tem, portanto, mas sim, mas a resposta é sim. Faremos o esforço para o portal em si ser acessível e depois os resultados o melhor que for possível do ponto de vista da fonte da informação. Não sei se alguém quer dar uma melhor resposta que esta, não sei se há. Ok. Mas uma das coisas boas deste instrumento, isto é um instrumento financeiro em Portugal, que é para dos fundos estruturais, e existe mesmo essa exigência que nós temos que nos comprometer a que o resultado final, o portal neste caso, os portais, tenham que cumprir um conjunto de regras de acessibilidade. Então está garantido pelo próprio instrumento financeiro. Ok, obrigada, Pedro. Então, agora teremos uma última pergunta do pessoal que está aí em Maputo. Quem fará a pergunta? Denise. Obrigada, eu sou Denise, trabalho no Tribunal Supremo, na direção de documentação, edição judiciária e bibliotecas. E gostaria de apresentar uma pergunta, justamente por estar nessa instituição, direcionada à Priscila, no trabalho que ela apresentou. Também aproveitar para parabenizar todos os trabalhos, foram excelentes e durante todos esses 3 dias aprendemos bastante. Mas indo direto à questão, ela apresentou num dos slides, né, que do levantamento feito, uma das temáticas que conseguiram identificar dos estudos, né, acerca da ciência aberta e do governo aberto, uma das temáticas muito presentes foi do que se pretendia com as iniciativas e os resultados alcançados, né? E a pergunta mesmo era saber se chegaram a avaliar mais profundamente este resultado em específico, se conseguiram perceber algo ligado à justiça aberta, porque governo aberto, né, e justiça aberta, será que podemos considerar a mesma coisa? Nós falamos muito no governo aberto, na componente do executivo, muito mais. Eu queria saber se há algo mais aprofundado nessa vertente. Obrigada. Muitíssimo obrigada pela tua questão. Muito importante, acho que a reflexão a respeito disso. Pelas nossas análises até então, não foi encontrado essa associação com a justiça aberta. Mas sim, tem alguns trabalhos que tocam nisso, mas não um quesito de aprofundamento em termos de reflexão do que representaria os dados abertos para a promoção de justiça aberta, ou o quanto a justiça aberta deveria ser o foco dos dados abertos, em termos teóricos, tá? Quando a gente fala de literatura científica, em termos de escrita, isso pode estar sendo feito em termos de prática, mas em termos de escrita, ainda só se toca nesse ponto ali, muito superficial, mas não estudos que, de fato, possam trazer essa reflexão mais aprofundada. Respondi a pergunta? Respondi. Bem,
Então, como a Raquel colocou aqui, estamos terminando essa sessão 3 das fechacuchas e vamos para a sessão 3 de comunicações. O link receberam por e-mail, tá? Quem vai participar à distância. E a Raquel vai colocar aqui, eu acho, o link para todos também.